vocês. Bom dia. Vamos orar. Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada por mais esse dia. Obrigada, Deus, porque dia após dia o Senhor nos acumula de bênçãos. Obrigada, Senhor, porque as bênçãos de ontem, que foram tão maravilhosas, né, hoje já serão novas bênçãos. O Senhor sempre tem mais. O Senhor é um Deus de abundância. Obrigada, Senhor. Eu oro para que o Senhor abençoe o nosso estudo hoje do Apegando-se, aqui, Êxodo 2. Oh, Deus, vem trazendo sabedoria, Deus, vem trazendo discernimento, o respeito, a relevância da tua palavra, Senhor. Vem nos revelar através da tua palavra, Senhor, aquilo que está no teu coração para nós nessa manhã. Eu oro por aqueles que já estão aqui, por aqueles que vão entrar. Que o Senhor nos abençoe, nos dê entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Nós estamos aqui em Êxodo 2. Se você não viu o Êxodo 1, tá lá no YouTube, né? O Apegando-se, fica lá gravado. Mas eu, como sempre, vou fazer um resumozinho aqui do que a gente falou a semana passada. A gente terminou o livro de Gênesis, né? E aí a gente começa Êxodo, e eu até brinquei assim que a gente vira uma página e passa-se, vira a página da Bíblia assim, ó, e passa 400 anos, né? A gente viu toda a trajetória dos patriarcas lá no livro de Gênesis, o início de tudo, o início da criação, não é? A gente viu tantas coisas maravilhosas. E aí a gente terminou Gênesis com a morte de José, lá no Egito. E aí entramos no livro de Êxodo, que foi a semana passada. E aí o livro de Êxodo, ele já fala que tinha se passado 400 anos, né, desde aquela morte lá de José, e que agora tinha um novo faraó que estava liderando, né, ali, governando o Egito, e a palavra diz que esse faraó, ele não sabia nada sobre José. Então, tudo aquilo que houve naquele tempo, que a gente viu em Gênesis, a bondade daquele faraó daquela época, com a família, né, de José, que mandou trazer e deu presentes, e deu uma terra boa, frutífera para eles morarem, abençoou Jacó e os irmãos de José todos, né? Deu trabalho a eles, e ali eles cresceram, eles se multiplicaram. E aí a gente chega em Êxodo e vê que esse faraó, esse novo faraó, que não tinha conhecimento de José e de sua família, enfim, da história, né? Do que tinha se passado, tudo que José fez pelo Egito, né? E por todas as nações. E aí ele se preocupa, né? Porque o povo está crescendo muito, porque o povo se multiplicou e já era até maior do que os próprios egípcios. Então, ele ali maquina o mal contra os israelitas, né? Ele maquina o mal, ele começa a, a planejar uma forma de exterminar os israelitas. E aí a gente viu em Êxodo aqui no 1, que ele começa a escravizar através de trabalhos forçados, né? Que aquele povo, os israelitas, se tornam escravos do Egito, escravos no Egito. Aquele povo que era 70 a 75 pessoas, agora aqui em Êxodo já fala, que vai falar, né? Que vão ser mais de 2 milhões de pessoas. Então, veja como eles cresceram, veja como eles se multiplicaram, realmente, né? De fato. E aí o faraó começa a escravizar aquele povo, depois manda as parteiras jogarem os meninos que forem homens, né, que nascerem homem, matarem e deixar só as meninas viverem. Então, é um segundo plano dele, né? Primeiro ele escraviza, depois ele manda as parteiras matar os meninos e elas desobedecem a ele, graças a Deus, né? A gente viu que essas parteiras eram hebreias, criam em Deus e não foram contra os princípios e os valores de Deus, né?
E aí, por fim, a gente termina Êxodo 1, dizendo que o faraó agora, então, manda que todo o povo, não só as parteiras, mas todo o povo do Egito, quando visse um menino hebreu, um menino hebreu, jogasse no rio Nilo. Todo menino, aí ó, o versículo 22 diz, por isso o faraó ordenou a todo o seu povo, lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas, né? Então, assim, a gente terminou o Êxodo 1, e aí hoje a gente chega em Êxodo 2. Eu queria, assim, que vocês prestassem bem atenção aqui, porque a gente vai começar a falar do nascimento, do início da vida de Moisés. Moisés, que é o libertador, que vai ser, né, o libertador desse povo egípcio, desse povo hebreu no Egito, né? Ele vai libertar ali esses quase mais de 2 milhões de pessoas atravessando ali o Mar Vermelho. A gente vai chegar lá. É porque, assim, eu não sei vocês, mas eu fico lendo, dá vontade de adiantar logo, porque porque é muita coisa, assim, muitas coisas maravilhosas, né, que a gente vai lendo e vai vendo o que Deus está fazendo. O bom da Bíblia é que a gente vê a mão de Deus por trás de tudo isso, tudo se interligando, né? Então vamos lá, Êxodo 2, pega aí comigo. O início da vida de Moisés, né? Eu vou ler o versículo 1 e 2 e a gente vai seguindo aí. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. E aí, eu queria falar aqui com vocês. Lembra-se que das tribos lembra das tribos de Jacó, né? Os 12 filhos de Jacó se transformaram em 12 tribos. A gente já estudou isso aqui. Então, tem a tribo de Levi, não é? Tem a tribo de Judá, que veio o leão da tribo de Judá. Então, esse homem e essa mulher, eles eram da tribo de Levi. E ela engravidou, né? E deu à luz a um filho. E esse filho vai ser é, Moisés, né? Esse filho vai ser Moisés. Então a gente viu aqui que, assim, embora eles estivessem, veja como já é um plano de Deus, né? Porque não diz aqui que um homem da tribo de Levi casou com egípcia, ou que um egípcia casou com um homem da tribo de Levi, mas eles pertenciam à mesma tribo. Eles estavam ali, né? Significa que eles tinham os mesmos costumes, a mesma fé, né? No Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Eles sabiam das promessas de Deus, né? Eles mantinham vamos dizer que eles mantinham essa cultura, essa fé ali em Deus, né? E aí, a gente vê que, por enquanto, aqui não se fala o nome desses pais, né? Mas mais na frente, lá em Êxodo 6, eu já vou contando aqui as coisas da frente, já. Eu estou igual a, né? Mas, enfim, mais na frente a gente vai ver que os nomes deles eram Anrão, o nome do pai, e Joquebed, é o nome da mãe de Moisés. Eu achei esse nome chique e bonito, Joquebed, né? Joquebed. Depende como você fala, mas assim, nunca esqueça que o nome da mãe de Moisés era Joquebed. Joquebede. E a sua irmã, né, que provavelmente aqui é Miriam, que era a irmã de Moisés, que eles tiveram 2 filhos. Veja que interessante, né? Aqui no Êxodo 2 diz, né, que o homem e a mulher da tribo de Levi ela engravidou e deu à luz um filho. Só que a gente sabe, na história aqui da Bíblia, mais na frente, a gente sabe que eles têm mais 2 filhos. Na verdade, eles tiveram 3 filhos, né? O Anrão e a Joquebede tiveram Miriam, Arão e Moisés. Só que a gente acredita por Arão ser homem e estar aqui nesse contexto, significa que ele escapou, né? Talvez ele tenha nascido antes do decreto do rei do Egito, do faraó, de matar os meninos, de jogar no Nilo, né? Talvez ele tenha sido, talvez até um menino que tenha sido poupado por uma das parteiras. Quem sabe? Eu estou aqui viajando.
Mas com certeza ele já era maiorzinho, né? E ele tinha nascido antes desse decreto. Então, os pais de Moisés tiveram Miriam, Arão e Moisés. Só que, para seguir o decreto do rei, eles tinham que colocar Moisés no rio Nilo, né? Quem lembra aí do decreto? Qual era o decreto do rei? Era que todo menino fosse jogado no rio Nilo, né? E aí, a gente viu aqui um comentário, não sei se vocês perceberam, no versículo 2 diz assim: ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Isso está em Êxodo 2. Mas isso também está lá em Atos 7:20, quando Estevão está fazendo aquele discurso dele, né, que ele é apedrejado e tal. Depois vocês veem lá. eh, Depois de Pentecostes e tudo, os discípulos ali cheios do Espírito, cheios do poder do Espírito, Estevão prega assim maravilhosamente, né? E ali ele é apedrejado, e a gente sabe depois que Paulo estava ali observando, Saulo de Tarso, né? Mas não vamos para isso agora. Vamos focar aqui. E aí, em Atos 7:20, Estevão diz assim: naquele tempo nasceu Moisés, que era bonito aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi criado na casa do seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho, né? Então, a gente vê aqui que Estevão diz que Moisés era bonito aos olhos de Deus. Em Êxodo 2, a gente vê que a mãe, ele viu que ele era bonito, ele era formoso aos olhos da mãe. Todo filho é formoso aos olhos da mãe, né? Mas aqui diz que Moisés era bonito aos olhos de Deus. Então, assim, eu creio que aquela mãe, né? Ela já via ali, não só o fato daquele menino ser bonito, talvez gordinho, talvez, né, cheio de bochechinha, não sei, uma criança bonita, mas uma criança especial para Deus, né? Aqui, e quando Estevão fala que ele era bonito aos olhos de Deus, porque Deus já viu Moisés. O Salmo 139 diz que antes que você nascesse, Deus já o conhecia, Deus já te viu, né? Deus já te formou no ventre da sua mãe. Ele nos vê, né? Então, eu creio que aqui o sentido era esse mesmo, assim, de não ver só a beleza daquele menino, uma beleza, ele tinha algo diferente, ele tinha algo de Deus ali na vida dele, né? Esse menino era muito especial. É, eu só queria trazer aqui um estudo que eu vi, mas assim, eu não vi isso na Bíblia, mas assim, diz que na tradição judaica o nome de Moisés era Joaquim, né? E quem deu o nome de Moisés a ele foi a filha do faraó, na verdade. A gente vai ver aqui, ainda nesse capítulo. Vamos seguindo aqui para a gente ver. No versículo 3, eu estou no versículo 3, não é isso? Então diz assim: quando já não podia mais escondê-lo, quando a mãe não podia mais, né? Porque ele já estava com 3 meses, né? Já devia chorar, já devia dizer, ó, eu estou aqui, né? Então, corria o risco de ser morto, realmente. Então, quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vendou com piche e betume. Colocou, colocou nele um menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo, né? A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe acontecia. Então, a gente vê aqui, né? Elas pegaram, a mãe pegou o bebê, preparou um cesto, né? Vedou, fez tudo ali direitinho e colocou esse menino ali, à margem do rio Nilo. E a irmã, né, que era Miriam, ficou observando para ver o que era que acontecia àquele menino. Eu imagino, gente, a gente como mãe, né? Eu imagino o desespero, mas nem parece assim, parece uma confiança dessa mãe, preparando aquele cestinho,
tendo todo o cuidado para que não entrasse água, né? Vedando bem direitinho ali, preparando e colocando ali o seu filho. Colocando ali, foi a primeira entrega dessa mãe, né, de Joquebede. Colocando ali o seu menino, para que, não sei, o menino podia ser afogado, o menino podia ser morto, enfim, ela não sabia o destino daquele menino. Mas eu imagino a confiança dessa mãe preparando ali e orando, porque ela era uma mulher da tribo de Levi, a tribo de sacerdotes, né, de Deus. Ela era dessa tribo. Então, com certeza, ela era uma mulher de oração, que estava ali arrumando o cestinho e dizendo: Deus, ele é teu, cuida desse meu filho, né? Prepara ele para o que o Senhor tem para ele. Enfim, são meus pensamentos, mas eu fico aqui imaginando isso mesmo. Então, vamos seguindo aí no versículo 5 diz: A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo, né? E ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele. Disse: esse menino é dos hebreus. Esse menino é dos hebreus. Então, ali a gente vê que a filha do faraó, a princesa, né, estava ali à margem do rio com as suas servas e ela viu aquele bebê chorando. E ela pegou e disse: Esse é um menino, esse menino é dos hebreus. E eu imagino que ela pensou isso por duas coisas. Primeiro, porque o bebê estava ali no rio e havia esse decreto do rei, né, do pai dela, do faraó, de que os meninos fossem jogados no rio Nilo. Mas lembra que também todo hebreu, todo menino hebreu tinha o sinalzinho da circuncisão, né? Que foi lá em Abraão que Deus pediu, lembra disso? Vocês lembram, a gente já estudou isso aqui, né? Que eles cortavam o prepúciozinho assim do menino para era o sinal da circuncisão ali. Então, talvez aquele menino tivesse esse sinalzinho e ela pensa, esse menino é hebreu, mas também pelo decreto, se ele estava ali no rio, né? Provavelmente esse menino é um hebreu, é um menino dos hebreus. Então, estamos no versículo 7 de Êxodo 2. Para quem chegou aí depois, Êxodo 2, a gente está no versículo 7. E diz assim: Então a irmã do menino aproximou-se da filha do faraó e disse assim: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino, né? E a filha do faraó diz: Olha, eu quero sim. E a menina, né, foi chamar justamente quem? A mãe do menino, né? A mãe do menino. Então, a filha do faraó disse à mãe do menino: Olha, leve este menino, amamente-o para mim e eu lhe pagarei por isso. E ela então levou o menino e o amamentou, a própria mãe, né? Pegou de volta o seu filho e ainda recebeu por isso, né? A filha do faraó ainda pagou. É as histórias de Deus, minha gente. Não tem como você ficar assim. Meu Deus do céu, que Deus maravilhoso é esse, né? E a própria mãe agora pegou esse menino e levou e amamentar até que ele crescesse, né? E a gente não vê aqui qual a idade que ele foi devolvido para a filha de Faraó. Mas ele ficou ali, aquela primeira infância, ali com os hebreus, com a sua mãe, com seus irmãos, né? A mãe amamentando aquele filho, ele sendo criado ali, imagino ele brincando ali com os hebreus, né? Ele no seu convívio ali, né? E Deus no controle de tudo, né? Deus no controle de tudo. Mas aí diz no versículo 10, diz que tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu tirei das águas.
né? E o nome Moisés significa isso mesmo, tirado, significa tirado, né? Ela tirou das águas, então ela diz: Eu tirei das águas, o nome dele vai ser Moisés. E aí a gente vê aqui que eu fiquei pensando, né, em Joquebede, ela nessa segunda entrega. Primeiro ela teve a entrega de preparar o cesto, colocar o seu bebezinho ali arrumadinho todo no, no cesto, sem saber o que aconteceria. O menino poderia ser morto, né? Mas ela estava cumprindo ali aquele decreto do rei, de uma forma ou de outra, ele ia ser morto. Ela ainda escondeu ele por 3 meses, mas aí colocou ele no cesto. E aqui, mais uma vez, essa mãe vai fazer essa entrega, né? Mais uma vez, essa mãe vai ter que, depois de ter ali amamentado seu filho, de ter ficado com seu filho, eu não sei quanto tempo, mas diz aqui no versículo 10 que ele já tinha crescido, né? Quando ela foi levar ele de volta para a filha do faraó. Eu imagino essa segunda entrega para essa mãe, né? Mas assim, eu me lembrei de uma outra mãe que está na Bíblia, que é Ana, né? Ana, mãe de Samuel. Ela também teve o Samuel, né? O filho da promessa, assim, ela queria muito esse filho, ela não podia ter filhos e Deus deu esse filho a ela. E ela, então, quando ele cresceu também, né? Ela entregou Samuel para servir ao Senhor, né? Ali ela levou ele ao sacerdote, ele entregou Samuel. E e também eu não tenho como não lembrar de Maria, a mãe de Jesus, né? Que o viu, olha, uma espada de dor vai transpassar a sua alma. E Maria guardava todas as coisas no seu coração, porque essas mulheres, elas entenderam que Deus está no controle de tudo, de que antes daqueles filhos serem dela, os filhos são do Senhor, né? Os filhos são do Senhor. Moisés era do Senhor, Samuel era do Senhor, Jesus é o próprio Senhor, né? Então, eles tinham um propósito nessa terra. E elas entenderam isso de uma forma muito linda. Essas mães não ficaram desesperadas, porque a mãe de Moisés podia ter segurado ele ali. Não, 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 eu não quero devolver o meu filho, né? Mais uma vez, ou revoltada com Deus, né? Eu não vou entregar meu filho para essa mulher. Mas aqui diz que ela levou o menino. Meu Deus do céu, gente do céu. Ai, meu Deus. Meu Pai eterno. É demais, né? Então, é, diz aí que ela levou. Tendo o menino crescido, ela o levou. Assim, marque assim na sua Bíblia, ela o levou. Não foram os soldados que foram lá buscar, não foi o faraó com a filha que foi lá pegar, não. Ela o levou. Ela entregou, né? Isso não estava nem aqui no meu script, mas eu estou me lembrando aqui desse negócio dela, o levou. Então, talvez eu esteja falando aqui para alguém, né? Olha, o que é que você precisa entregar, né? O que é que você precisa entregar? Aqui foi um filho. Talvez não esteja, Deus não esteja lhe pedindo um filho, mas Deus esteja lhe pedindo algo que você precisa entregar, né? Entregar, porque Ele vai resolver, ele vai dar a solução, assim como ele está dando aqui nessa história. Vamos seguir aqui, vamos seguir aqui. Então, é, ela entregou, né? Ela levou a filha do faraó. E eu queria só ver com vocês em Atos 22, também nesse mesmo texto que eu já falei aqui, de Estevão lá, né? A gente viu Atos 7:20, agora é o Atos 7:22. Estevão fala assim: Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Então, a gente vê aqui que Moisés ele foi ensinado ali quando ele cresceu, que a mãe entregou, né? Ele passou a viver ali no palácio do faraó. Vê mesmo o que Deus faz. O menino foi criado pelo avô, o avô tornou-se avô
do menino que ele queria matar, né? Assim, que deu ordem para matar. É uma coisa, é só Deus que faz essas coisas. Então, ali ele foi criado com toda realeza, né? Naquele palácio. Ele foi ensinado na cultura dos egípcios, na ciência, aprendeu o dialeto, aprendeu a escrever, aprendeu sobre artes, cultura. Então, Moisés, aqui, quando Estevão fala, diz, né, que ele foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Veja que coisa. Ele vai crescendo ali e vai tendo isso, porque mais na frente, Deus vai usar isso para ele escrever o quê? A lei, né? Ele vai ali, ó, ele escreveu o Pentateuco, né? Esses 5 livros foram escritos por Moisés, então ele precisava aprender a escrever, não é? E talvez lá com os hebreus ele não teria conseguido isso. Então, toda a sabedoria que ele recebeu no Egito, Deus vai usar, né, de uma outra forma. Assim também como Paulo, né, que era sábio e tal, Deus escolheu ali e foi tudo usado para a glória de Deus, enfim. Mas aí vamos continuar aqui, eu ainda estou no versículo 11, vamos lá. Então, certo dia, e aí Moisés já lá, né, bem bonitinho no palácio, certo dia, sendo Moisés já adulto, aqui ele já era adulto, e aqui, gente, ele já estava com mais ou menos 40 anos. O que eu gosto da história de Moisés é que é dividido em 3 etapas de 40, né? Os primeiros 40, o segundo 40 e o terceiro 40. Então, aqui ele está aqui nos seus 40 anos, mais ou menos nos seus 40 anos, né? E ele foi a um lugar onde estavam os seus irmãos hebreus. E ali ele descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Veja, a gente lembra que eles eram escravizados, né? Eles faziam tijolo ali, eles construíam cidades para o faraó, eles eram trabalhos forçados, né? Então, eles estavam ali escravizados e Moisés estava vendo isso. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus, correu olhar para todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Né? Então, aqui diz que ele mata um oficial egípcio. Né? Ele mata um homem, né? Um oficial ali do egípcio, e ele esconde esse homem na areia. E ali a gente vê que ele fez isso, ele se identificou de alguma forma, ele se identificou com aqueles hebreus, né, que estavam sendo oprimidos, e ele, ali, naquela atitude, ele foi defender, né, ele decidiu ali defender os hebreus, né, e, e eu fico pensando, o que moveu Moisés nisso, né, ele defender ali os seus irmãos, eu não sei se ele já sabia que era irmão ou não, mas o fato é que ele se identificou com aquela injustiça, com aquela opressão que aqueles hebreus. Ele não tinha se convertido, né, ao Egito. Ele poderia ser, ele não era poderoso em obras e ciência, estudou tudo, a cultura e tal. Ele poderia ser um egípcio, mas Moisés, no fundo, ele era um hebreu, né? E, de alguma forma, ele sabia disso. É, Hebreus 11, e aí a gente vai correr aqui rapidinho. Hebreus 11, do 23 ao 27. Vocês só anotam aí se vocês quiserem, mas eu vou ler aqui. Hebreus 11, 23 ao 27 diz assim: Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Está lá em Hebreus, viu, minha gente? Hebreus, vê. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra da riqueza. Espera aí que eu cortei aqui, maior do que os seus. Quem estiver lendo aí, completa aí. Deixa eu só pegar Hebreus aqui. Ai, 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 cortei aqui no coisa que eu estava lendo. Vamos lá, estou chegando. Vou pegar na Bíblia mesmo, né? Deus quer que a gente vá lá na Bíblia. Vamos lá na Bíblia mesmo, Jesus.
Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Aleluia, contemplava a sua recompensa, né? Então, a gente vê aqui Moisés, quando ele vai ali e quando ele eh, defende aquele hebreu, né, quando ele mata aquele homem, ele estava dizendo assim a si mesmo, olha, eu considero maior, né? Eu não considero, ele não levou em conta aquelas riquezas todas do palácio, né? Ele se identifica como um hebreu ali, defensor dos hebreus, naquele momento ali. Mas aí vamos ver aqui o que acontece, versículos 13. No dia seguinte, Moisés saiu e viu dois hebreus brigando, né? Então perguntou ao agressor: Por que você está espancando seu companheiro? E o homem respondeu: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Né? E Moisés teve medo e pensou: Com certeza já fui descoberto, né? E aí, seguindo aqui, o que é que vem aqui agora, né? Porque assim, ele escondeu lá o homem, agora disse, pronto, agora com certeza já foi descoberto, né? E agora o caos está formado, né? O BO vai ser grande aqui nesse negócio. E aí diz assim, o versículo 15: Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço, né? E Hebreus 11, 27 diz assim, ó, o que a gente leu, né? E em outra versão ele diz assim, pela fé saiu Moisés do Egito. Pela fé, não por medo, né? Incrível aqui. No versículo 11 diz que Moisés saiu do Egito pela fé, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Minha gente, quer dizer, a gente pode pensar assim, ele fugiu. Ele ficou receoso, sim, né? Mas ele fugiu porque, no fundo, no fundo, Moisés, ele tinha esse entendimento de que tinha algo maior para a vida dele, tinha um propósito maior na vida dele, né? Acho que tinha algo ali. E ele via, aqui em Hebreus 11, 27, diz que ele perseverou, ele saiu do Egito, porque ele via aquele que é invisível. Ele não via só as coisas visíveis, ele via aquele que é invisível. Então, quando a gente está numa situação difícil, eu fiquei pensando, me veio essa pergunta que eu escrevi. Quem é que você está vendo diante de uma situação difícil? Quando uma situação difícil como essa, um BO, eita, matei um homem, fui descoberto, vou ser morto, né? Como é que pode um negócio desse? E aí, é, quem é que você está vendo quando você se vê diante de uma situação difícil? Moisés viu aquele que é invisível. E é esse que eu quero ver, né? E é esse que eu oro para que você veja. Não veja só a situação na sua frente, aquilo que os nossos olhos alcançam, né? E o que chega na nossa mente, que às vezes traz tanta perturbação, mas que a gente consiga enxergar aquele que é invisível, conduzindo todas as coisas, movendo, fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Todas as coisas aqui estavam. Tudo isso aqui é um treinamento para Moisés. Quem lembra lá de José? A gente passou por isso aqui em José, a gente está vendo agora em Moisés. Não é fácil para ninguém, gente. Não é fácil. Viver o evangelho não é assim, um mar de rosas. Vai ter oposição, vai ter perseguição, vai ter, mas a gente tem um Deus que é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é verdade? Então, a gente vai seguindo aqui. É, o versículo 16, né? Vamos lá para o 16.
Diz assim agora: Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. E E alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Veja aqui como é o treinamento de Deus, né? Primeiro ele treina ele defendendo o hebreu lá, né? Ele defende, ele vai lá, luta, defende. Agora ele já está aqui de novo defendendo essas mulheres aqui, né? E a Bíblia diz que quando ele fugiu, ele foi para a terra de Midian. E em Gênesis 25, 1, 2, diz que Abraão casou-se com outra mulher, depois que Sara morreu, né? Uma mulher chamada Quetura. E essa mulher lhe deu os seguintes filhos. Aí tem lá Zirã, Joctã, Medan, Midian. Então, ele foi para uma terra de uns parentes, né? De, era um dos filhos de Abraão, lá do, dos antigos, né? Ele veio morar aqui nessa terra de Midian. Veja que tudo vai se interligando. Parece que a gente está assim, quem gosta de fazer crochê, né? Mabel aí, né? A gente vai assim, botando a linha aqui, vai botando a linha aqui, vai fazendo, daqui a pouco aparece um negócio bem lindo. Parece esse negócio aqui da Bíblia. As coisas vão se interligando. E aí, bom, aí ele, dessa história aqui, vai contando, né? Que quando as moças, é, ele defende ali as moças e tal, e as moças contam para o pai. Chegam mais cedo, né? Porque certamente Moisés ajudou elas ali. E aí, no versículo já 19, o pai pergunta, né, por que que elas chegaram cedo, e elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e nos deu de beber e deu de beber ao rebanho. Um egípcio, porque na verdade ele estava ali caracterizado como um egípcio, né? E aí o pai, então, né, convida ele para ir para sua casa e para comer ali com eles, né? Ele foi bem receptivo e Moisés, então, aceita o convite e vai. E esse sacerdote, né, esse homem, ele que aqui fala sacerdote de Midian, mas na verdade é o Jetro, o nome dele, que é o sogro de Moisés, né? Ele dá então a sua filha Zípora, uma das filhas, ele se livra de uma das filhas e entrega para Moisés, né? Moisés se casa com uma das filhas. É, e aí ela deu à luz a um menino, o versículo 22 já estou terminando aqui, fala que ela deu à luz a um menino a quem Moisés deu o nome de Gerson. E Gerson significa sou estrangeiro ali, né? E foi o que Moisés disse: eu sou imigrante em terra estrangeira. Então, na verdade, aqui quando ele diz assim, eu sou imigrante em terra estrangeira, porque ele veio do Egito e ele estava agora na terra de Midian, né? Então, geograficamente, naturalmente, a gente analisando aqui de forma natural, ele era estrangeiro. Mas só que eu acho aqui ele ainda não tinha caído a ficha, talvez. Ele era estrangeiro muito maior, porque nem egípcio ele era hebreu, né? Então, assim, ele estava ali só de passagem, realmente, porque Deus tinha algo preparado para esse menino, né? Mas vamos lá, o versículo 23 para finalizar aqui, que eu tenho algumas considerações para falar com vocês aí em 5 minutos. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. O seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Isso aqui, gente, já tinha passado mais ou menos 40 anos, tá? Moisés fugiu do Egito com 40, né? Depois ele passa mais 40 anos aqui em Midian, né? Na terra ali com Jetro, com a filha casou, teve um filho e tal. E aí a gente chega aqui nesse momento em que diz que Deus lembrou-se da aliança que fizera, né? E Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Então, a gente vê assim que
as coisas de Deus, as promessas não são assim, né? Feito o liquidificador, existe um tempo, existe um treinamento, existe um preparo, existe tantas situações, né? As histórias, elas vão se acontecendo assim, e a gente não precisa apressar as coisas, a gente não precisa acelerar, a gente precisa crer que Deus, ele vê o gemido, ele vê o clamor, ele escuta, e ele olhou para aqueles israelitas, e ele viu a situação deles. Então, Deus, ele vai agir aqui, depois, no capítulo 3 sem dar muito spoiler, né? Ele vai levantar aí esse menino, esse Moisés, para tirar esse povo da escravidão e do sofrimento em que eles estavam ali no Egito. Deus viu o sofrimento deles. Mas aí eu queria terminar aqui, gente, fazendo um paralelo, né, com vocês. Eu A gente estudei, né, teologia e a gente escuta muito isso, né? A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, se você olhar, você só vê uma figura, Jesus, ele está em tudo. Ele está em tudo. Jesus, ele está de Gênesis a Apocalipse. Ele não aparece só no Novo Testamento. Ah, no Novo Testamento a gente vai ler lá em Mateus o nascimento de Jesus, a genealogia de Jesus. Não, Jesus, ele já estava antes de tudo. Antes de tudo, ele já estava, né? Ele é a própria palavra, ele é o verbo que se fez carne, então ele já estava desde o início. E aí, fazendo esse paralelo com Moisés, a gente vê, veja só, a gente vê em Mateus 2, Mateus, né? O Evangelho de Mateus, que Jesus, ele nasceu num tempo de opressão, ele nasceu no tempo em que havia um decreto do rei Herodes de matar os meninos. Quem lembra disso, né? E mesmo assim ele foi preservado no Egito, né? É, Mesmo assim Moisés foi preservado e mesmo assim Jesus também foi salvo, né? De morrer. Eles nasceram numa época de muita opressão, de um decreto de morte, mas de uma forma sobrenatural eles sobreviveram. Eles sobreviveram, né? E aí havia aquele decreto de Herodes, né, para matar os meninos lá em Belém, e, e Jesus foi preservado. E eu quero ler para vocês aqui Mateus 2, 13 ao 23, diz assim: depois que partiram José e Maria, né, porque Deus avisou em sonhos a José, né, para eles partirem. E aqui em Mateus 2, 13, 23 diz assim: depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo, né? E aí a gente vê que ele se levanta, toma o menino e parte para o Egito. E esse menino é o nosso libertador, Jesus Cristo de Nazaré, né? E a gente vê que Moisés, Deus vai usar a vida de Moisés, já com 80 anos, para ser o libertador do povo do Egito, lá atrás. Veja que coisas incríveis, né? Tantas semelhanças entre os dois. Moisés, o libertador do Egito. Jesus, o nosso libertador. Jesus é o nosso libertador. E aí você pode estar pensando assim: eu estou com 50 anos, ainda não tenho nenhum chamado de Deus, ainda não sei o que é que eu vou fazer da minha vida, não tenho chamado, não tenho. Moisés, com 80 anos, foi que ele foi, né, começar aí essa história aí de ser libertador. Então, lógico que teve todo esse tempo de preparação. Então, talvez Deus esteja, você esteja e eu esteja, né, também, nesse tempo de preparação para a grande obra ou alguma obra muito especial que Deus quer que a gente realize para Ele, para a glória dele, né? A gente vive nesse mundo por algo maior. A gente está aqui como peregrinos,
né? Mas a nossa cidadania é o céu. Então, a gente está aqui, peregrinos nessa terra, dizendo apenas, Senhor, eis-me aqui. O que é que o Senhor quer realizar através de mim? O que é que o Senhor quer realizar através de mim, né? E aí a gente se entregar realmente e deixar que Deus cumpra o seu propósito na nossa vida. Ele é fiel e ele vai cumprir. Amém? Amém, gente, amém. Deus é bom. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor nos libertou, né, da escravidão. Amém. Eu vou fechar meu microfone aqui, vou deixar aberto aqui para vocês fazerem os comentários. Vamos lá. Aninha, ai que lindo, estou aqui emocionada aqui com os comentários da Bíblia também. E eu encontrei ali naquela parte, né, onde eu digo que seria o primeiro despertar no coração de Moisés, né? Quando ele foi defender, quando você até diz assim, não é oficialmente provado que ele sabia que ele era filho de quem ele era, mas aí a Bíblia, eu tenho um comentário aqui que eu acho que vale a pena comentar com vocês, né? Primeiro que o rapaz que ele estava defendendo disse assim, quem o nomeou nosso príncipe e juiz, no versículo 14. Gente, isso daí já estava como se fosse, né, uma pré-determinação de que ele seria um grande príncipe libertador, né? Então a própria Bíblia ela vai já mostrando. E aí o comentário aqui, olha que lindo diz. Essa parte apresenta a primeira tentativa frustrada de Moisés de resgatar Israel com sua própria força. O incidente mostra coragem e determinação, que era uma coisa que ele ia precisar lá na frente, né? Responsabilidade a que mais tarde traria efeitos para a sua vida. E ainda diz aqui, ó, a preocupação de Moisés com o bem-estar do seu povo era boa, mas seu senso de oportunidade e modo de agir não estavam de acordo com os planos de Deus. Então, como isso é claro que é Deus que comanda, é Deus que orquestra, é Deus que faz, porque por mais que diga, não, ele já sabia, ele era desse povo, a tendência, o coração dele sendo mudado. Gente, esse é o homem escolhido pelo nosso Pai, escolhido para algo sobrenatural, que é contado na Bíblia toda, que traz aqui 2000, sei lá, quantos anos depois de Moisés nós estamos falando dele. Então, é uma coisa muito linda, né? Nossa Bíblia é perfeita, nosso Deus é mais perfeito ainda. Então, como... Mas ainda assim, não, na própria força ninguém faz. Então, se era já um precursor do que vinha lá na frente, né? Então, é exatamente isso que esse capítulo da Bíblia quer trazer ao nosso coração. Deus vai apontando. Fique ligado, fique acordado, que às vezes Deus fala e a gente não está nem vendo o que Deus já está planejando para a nossa vida, para a vida de cada um aqui. Muito bom, Aninha, muito bom isso, de Amém. sentir isso, e você questiona Ah, isso bem, bem forte aí no fim. O que é que Deus tem para a gente, né? Eu mesmo vou ter os 68 anos, minha gente. Eu digo, ai, Senhor, o que eu vou fazer? O que tu queres a mais? Eu digo, calma, calma, ele vai mostrar, ele vai fazer, né? Então, que seja um recado para todos nós.
Beijos, obrigado. Amém. Que bom, Tânia, que bom esse acréscimo. Realmente, assim, ele quis fazer na sua própria força, né? Eu vou defender ali na minha própria força. Isso, Mas a gente vai ver no próximo capítulo, né? O isso, encontro dele com Deus. Então, esse encontro com Deus, na sarça ardente ali, é que traz essa mudança, né, para isso. Moisés. E é esse encontro com Deus que a gente precisa ter para não agir na nossa própria força, para não E aí atropelar a as gente coisas. vai entender muito do preparo, né? Por que que Deus mandou ele ser salvo pela filha do faraó, para ter conhecimentos de armas, de estudos, de tudo que ele vai aproveitar nesse resgate, né? Para poder ser o líder que ele vai ser ali na frente, né? Então, o plano de Deus fazer não tem jeito. Ele é muito maior do que os nossos olhos, né? Podem Amém. alcançar. Então, pense nisso. Deus está vendo você. Essa é a frase que tem que ficar no nosso coração. Deus me vê. Deus te vê. E ele tem um grande plano. Fique de olho. Ele pode dar dicas que a gente não vê. Então, fique de olho, porque aqui era já uma dica. Quem o nomeou nosso príncipe e juiz? Gente, é isso que ele vai ser. Príncipe, juiz, o libertador, o resgatador, ele vai ser tantas coisas, na verdade. Então, Deus já Amém. É estava aí, ó, verdade. soltando as dicas dele, né? É isso aí, obrigado, Amém. Aninha, muito bom. Oi, gente, claro que um estudo desse não posso silenciar, não é verdade? É maravilhoso. E acho que também esses comentários de Tânia que foram muito agregadores. Aninha, o que eu fico assim é o seguinte: nós somos chamados para sermos princesas e príncipes, né? Tem a ver com a nossa identidade, né? E Moisés, ele foi formado para ser príncipe, né? Nós fomos formados para ser príncipe, mas ele tinha já esse propósito, né, de Deus por trás. Então ele já tinha um príncipe, ele já era um príncipe. E a gente às vezes está aprisionado e a gente precisa ser liberto para sermos príncipes, né? Porque Jesus ele nos liberta, mas às vezes o coração da gente ainda está preso lá no Egito, né? Então que realmente a nossa entrega seja uma entrega total para sermos libertos de uma forma geral e assumirmos nossa identidade, né? Porque eu acho que aí fala muito da nossa identidade, quem realmente nós somos em Cristo Jesus. Eu gosto sempre muito desse paralelismo do Antigo Testamento e do Novo, porque o Antigo realmente, tudo que o Antigo fala, ele aponta a Cristo, né? Tudo, tudo. Na realidade, ele veio justamente para apontar a Cristo. E esse paralelismo com Moisés é muito interessante, né? Mas ele nos libertou de uma forma não só no corpo, né? Houve então acho isso fantástico. Agora eu queria chamar a atenção que hoje o que me captou o coração, viu, Ana, foi uma análise sua que você diz assim, olha, na hora da adversidade, quem você está vendo? Eu achei isso fantástico, porque eu conheço muita gente que está passando e passa, né? Quantas a gente conhece que passa por tribulações e às vezes nessas tribulações acha que na realidade está questionando a fé porque está acontecendo isso, mas a tribulação ela vem para todo mundo, né? Deus, ele nos adverte na Bíblia todo o tempo sobre isso, todo o tempo, né? No mundo tereis aflição, né? Mas tenham ânimo, eu venci o mundo. E quem você está olhando na hora dessa aflição faz toda a diferença. Eu achei isso fantástico, porque isso é uma forma muito prática de você viver o evangelho, né? Que às vezes a gente fala do evangelho, mas na hora de viver, quando você está numa tribulação dolorosa, não estou, né, diminuindo, muito pelo contrário, quem a gente vê, porque isso faz toda a diferença. Porque quando a gente vê Cristo, ele nos impulsiona para a solução, né? Mas quando a gente vê
o temor, né, da gente, aquele que quer nos destruir, ele só faz com o foco dele é nos afastar de Deus, né? Então, ter essa visão de Cristo na plenitude, em tempo total, faz toda a diferença. Então, eu achei esse seu comentário, eu queria lhe dizer, porque a gente vai, mas tem coisas que tocam o coração, né? Eu achei maravilhoso, até para eu poder conversar com algumas pessoas que estão exatamente nisso, né? Exatamente passando por esse ponto. Eu achei fantástico. Parabéns. Amém. Amém. Tá na palavra lá, né? Hebreus 11, alguma coisa. Depois eu coloco aqui lá no para vocês, mas é em Hebreus isso. Eu achei incrível também esse texto, incrível. Isso também me tocou, Aninha, Ana Cristina. Hebreus 11, né? 11:27, 11, e veio 27, isso. é, e veio a questão, né? Que Deus, ele olha para a gente, né? E veio também a palavra galardeador na nossa identidade. A recompensa vem dele, nessas circunstâncias que Lari falou, né? Porque todas as coisas cooperam, né? Nessas adversidades, Deus está preparando, né? Preparando, nos capacitando. E falando o que Tânia disse, né? Porque é o sobrenatural de Deus, né? Deus já vai mostrando a visão, né? A visão através da vida deles, né? A entrega, como você falou. Eita, quando tu fala assim, entrega, eu digo, Jesus, né? Entrega, né? Será, né? Assim, a gente tem que avaliar em cada estação da vida dela, se é minha, né? De todos nós. Será que realmente a entrega, né? Porque a entrega passa por essa etapa na vida da gente, né? Mas a gente sabendo que o Senhor, né? Os planos dele são melhores que os nossos, vai além do que a gente possa imaginar. Então, assim, bênção, irmã, bênção. Amém, amém, queridas. Deus é bom. E é assim também, né? Que mais uma vez como você falou, né? O trama eu também faço essa analogia, né? Que parece que Deus está lá, né? Crochetando, tricotando a nossa vida, né? Ele vai criando os tramas, as coisas vão acontecendo e assim, desde o começo, né? Da vida de Moisés, né? Tudo foi para ele se capacitar e mesmo com os erros dele, naquele impulso que ele deu, né? De matar, então, se ele não matasse o cara, ele não iria fugir, ele fugiu, foi, encontrou, né, a, a filha do sacerdote Midian, passou a morar com ele lá, então mais um tempo também de preparação, porque também se de repente ele, naquele momento, já fosse para na sarça ardente, ele não teria preparado ainda para ter aquele encontro, né, então teve que passar aquele tempo lá morando, né, casou lá, tudo, então ele novamente voltou para as pessoas, né, dos seus ali, então passou aquele tempo aprendendo ali também, porque com certeza aprendeu muita coisa com o sogro, né, que era o sacerdote Midian. Então, assim, todo o tempo dele se preparando para o que Deus queria, né? Então, assim, mesmo com as nossas falhas, com nossos impulsos, né, nossos momentos de erro, Deus pega aquilo ali e transforma para, né, para trazer de volta para o que Ele quer, né? Traçando o caminho que Ele quer para a gente. Às vezes a gente quer fazer tudo no impulso, e não, tem o tempo de Deus, uma coisa que eu notei aqui, né? A gente tem que esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Então, a gente saber esperar, saber olhar em todas as situações o que Deus está usando para nos preparar para o que Ele quer. Abel, amém. Meu Deus, como vocês enriquecem assim, minha gente, com esses comentários, sério. Ótimo, glória a Deus, né? Porque cada uma tem uma visão e realmente é maravilhosa. Vai lá, abre aí teu microfone. Tu tá falando aqui no. Acho que não tá abrindo, né, o som. Ah, Agora, agora, agora. Não, e aí, então, Lala, desde... deixa eu só dizer, você vai fazer seu comentário Vai e cair, aí né?
depois, como o nosso pastor não está aqui, acho que ele teve algum imprevisto. Depois você nos encerra também em oração, se você puder, querida. Claro, claro. Então, desde o começo, Deus falando, mostrando aqui para mim, assim, saltando aos meus olhos, a questão da obediência, né? Tudo que cada uma falou aí. E assim, porque a confiança vem, né? Antes da obediência, você confia que Isso. Deus está cuidando, dando as estratégias, e vai no processo cada um, né? Aí no início falou muito da mãe, a obediência dessa mãe, né? Duas entregas ela precisou fazer, mas ela confiava que Deus estava no controle. E aí a passagem também que mostra que a irmã do menino ficou observando para onde ia o cesto, né? É. E aí ela estava lá para dizer, olha, eu posso levar para amamentar ali, né? Então, assim, toda a estratégia que Deus vai nos dando para cada um, né? Para cada um ele tem o propósito dele. E aqui não foi diferente, né? Estava mostrando essa questão, assim, da estratégia que Deus foi colocando, dando a sabedoria, né? Tudo. E, e aí, mais para frente, vocês já comentaram dele, né, nos outros propósitos, né? Mas era mais isso, assim, a questão da gente confiar, né? E obedecer, né? É para entregar, eu vou entregar, seja lá o que for, né? E Deus está cuidando de tudo isso. Então a gente confia que vai dar certo e vai ser bom para a gente, porque os planos dele são bem maiores que os nossos. Então é mais ou menos isso que eu tinha para compartilhar e agora a gente ora. Amém. Pai, Deixa eu em ver só nome do... se. Ah, não. Pois Deixa eu não. ver se teria Tem mais alguém. alguém? Não sei se alguém mais. Mas já são 9h03, né? Pode É isso. encerrar aí, nossa Então tá mãe. bom. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo teu cuidado, pela tua bondade, por tanto ensinamento que o Senhor dá a cada uma de nós, né? A cada um o Senhor vai falando da forma específica que nós precisamos para as nossas lutas. O Senhor vai nos munindo, Pai, com a tua palavra, com essa arma poderosa. E nós vamos seguindo, Pai, agradecendo por esse tempo que nós tivemos aqui hoje contigo. Sabemos que tu estás no controle de tudo e te entregamos, Senhor, esse dia, essa semana que se inicia, em nome de Jesus, que a gente possa estar sempre antenados, Senhor, aos teus ensinamentos, que a gente possa estar matando a nossa carne e vivendo na certeza que o Senhor cuida do nosso espírito, da nossa alma, e o Senhor vai nos dando todo o direcionamento, Senhor, para que a gente possa levar o teu santo nome, tudo que o Senhor deixou para nós, e que nos traz a paz, saúde e a certeza da vida eterna. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Amém, 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 amém. Beijo, amém. Glória a Suzinho. Deus. Glória a Beijo, Deus. gente. Glória Beijo. a Deus. Bom Amém, amém. domingo. A gente Isso. se vê nos cultos. Amém. Amém. Bom Amém, dia. meninas. Dia. Beijo.